Você já se perguntou como um subcontinente repleto de rios sagrados, desertos implacáveis e montanhas majestosas se transformou em uma das civilizações mais fascinantes e espirituais do mundo? A Índia, com sua história que se estende por milênios, testemunhou impérios colossais, guerras devastadoras, movimentos espirituais profundos e revoluções sociais que moldaram não apenas seu próprio destino, mas o de toda a humanidade. Neste documentário você embarcará em uma jornada de mais de 2 horas atravessando o tempo, desde a civilização do Vale do Indo, passando pelos impérios Maurya e Gupta até a luta pela independência e a Índia moderna pulsante de tecnologia, cinema e cultura global. Imagine rios como o Ganges serpenteando por templos antigos, cidades monumentais surgindo do deserto e multidões vibrando em festivais de cores intensas. Vamos explorar não apenas fatos históricos, mas também histórias de personagens emblemáticos, descobertas arqueológicas intrigantes e mistérios que desafiam os historiadores até hoje. A cada passo questionaremos o impacto espiritual, cultural e político de cada era. Como a filosofia védica influenciou governantes. Como reis e rainhas consolidaram poder sobre vastos territórios e como figuras como Gandhi transformaram a resistência pacífica em uma arma poderosa contra o colonialismo. Prepare-se para descobrir lendas, intrigas palacianas, batalhas épicas e o entrelaçamento do divino com o cotidiano. Cada capítulo será ilustrado com imagens vibrantes de monumentos, mapas animados detalhando expansões e queda de impérios, e recriações dramáticas de eventos históricos. Você verá a Índia antiga em todo o seu esplendor, desde cidades planejadas de tijolos queimados até templos que desafiam o tempo, e se surpreenderá com como esses eventos antigos ainda moldam a sociedade contemporânea. Mas nem tudo foi esplendor. Crises, invasões e colapsos desafiaram constantemente o subcontinente. E essas histórias serão contadas com uma narrativa envolvente que mistura fatos, curiosidades e reflexões. Ao final você compreenderá não apenas a história da Índia, mas também a força resiliente de seu povo, suas tradições espirituais e a fascinante diversidade que a torna única no mundo. A história da Índia começa há mais de 5.000 anos, nas margens do Indo, onde a civilização do Vale do Indo floresceu. Cidades como Harappa e Mohenjo-Daro eram incrivelmente avançadas. Ruas organizadas em grelha, sistemas de esgoto sofisticados e comércio ativo com regiões distantes. Esses primeiros habitantes dominavam o cultivo do trigo, cevada e legumes, mas também deixaram mistérios. Sua escrita ainda não foi completamente decifrada, e os motivos de seu súbito declínio continuam sendo debatidos pelos arqueólogos. Com o tempo, novas ondas migratórias trouxeram os Vedas, textos sagrados que lançariam as bases do hinduísmo, moldando a filosofia, religião e sistema de castas. Entre rios sagrados e florestas densas, surgiram pequenos reinos que se consolidariam em impérios poderosos, destacando-se o Império Maurya, que unificou vastas regiões sob governantes como Chandragupta e Ashoka, este último transformando-se em símbolo de paz e espiritualidade após sua conversão ao budismo. Cada região da Índia antiga desenvolvia suas próprias línguas, tradições e estilos artísticos, refletindo uma diversidade cultural que perduraria por milênios. As cidades eram centros de comércio e aprendizado, com mercados vibrantes, universidades como Nalanda, e templos que exibiam esculturas complexas. Personagens como Ashoka nos mostram que o poder político e a fé espiritual estavam profundamente entrelaçados, e as conquistas militares muitas vezes abriam espaço para florescimento cultural. Além disso, as rotas comerciais conectavam a Índia ao Oriente Médio e à China, permitindo a troca de especiarias, metais preciosos e conhecimento. Cada avanço técnico, cada construção monumental e cada prática religiosa tinha um significado profundo, mostrando que a Índia não era apenas uma terra de impérios, mas um palco de inovação espiritual e intelectual. Ao explorar essas origens, vemos como lendas, mitos e textos religiosos moldaram a identidade indiana, preparando o terreno para a ascensão de impérios colossais que deixariam marcas indeléveis na história do mundo. Mapas animados do Vale do Indo, recriações de cidades antigas e infográficos sobre castas e comércio serão ferramentas visuais cruciais para imergir o espectador nesse passado milenar. Durante milênios, a Índia viu o surgimento de impérios que alcançaram glória e sofisticação impressionantes. O Império Maurya, no século III a.C., código, destacou-se não apenas pelo poder militar, mas também pelo uso inovador de administração centralizada e diplomacia, com Ashoka espalhando mensagens de paz inscritas em pilares de pedra que ainda resistem ao tempo. Séculos depois, o Império Gupta estabeleceu a Idade de Ouro da Índia, onde ciência, matemática, astronomia e literatura floresceram. Conceitos como zero e avanços na medicina
surgiram nesse período. Ao mesmo tempo, templos e esculturas detalhadas expressavam a espiritualidade e o senso estético do povo. A Índia não era apenas poder militar e riqueza. Era um centro de ideias que influenciariam civilizações vizinhas. Entre palácios, batalhas e tratados, surgiram heróis lendários e vilões temidos. Guerreiros como Samudragupta expandiram fronteiras com habilidade estratégica, enquanto líderes religiosos e filósofos moldavam a consciência social. Festivais, cerimônias e rituais eram tanto manifestações de fé quanto instrumentos de coesão social. E as cores vibrantes, músicas e danças ainda nos impressionam hoje. Visuais dinâmicos mostrarão mapas das expansões imperiais, reconstruções de palácios e templos, e dramatizações de conflitos decisivos. Histórias de traição, alianças e intrigas palacianas criarão suspense e humanidade na narrativa, enquanto a intersecção entre espiritualidade, arte e política demonstra como a Índia antiga era um mosaico de complexidade e riqueza cultural. Através de gráficos comparativos, o espectador compreenderá o tamanho territorial dos impérios e suas relações comerciais, enquanto imagens de manuscritos e esculturas darão tangibilidade à herança intelectual. É nesse período que a Índia se consolida como potência cultural e espiritual, um farol que inspiraria futuras gerações, e cuja influência se estende até a Índia moderna, conectando o passado e presente de maneira fascinante. Apesar de séculos de esplendor, a Índia também conheceu períodos de instabilidade e fragmentação. O declínio dos grandes impérios antigos como o Maurya e o Gupta não foi repentino. Foi um processo gradual, marcado por divisões internas, disputas pelo trono e pressões externas. Invasões de povos estrangeiros como os perses, afegãos e mais tarde os turcos e mongóis remodelaram o cenário político, trazendo novas culturas, idiomas e religiões, mas também conflitos devastadores. Alguns eventos permanecem envoltos em mistério. Cidades desapareceram sem deixar vestígios completos, e registros fragmentados desafiam historiadores até hoje. Durante esses séculos de turbulência, surgiram figuras carismáticas e resistentes que tentaram unir regiões ou manter tradições espirituais intactas, mostrando a resiliência do povo indiano. No plano cultural, o declínio político muitas vezes coincidiu com um florescimento artístico e religioso. À medida que templos, literatura e filosofia se adaptavam às mudanças, perguntas retóricas surgem naturalmente. Será que esses impérios poderiam ter sobrevivido às invasões? O que teria mudado se alianças internas tivessem prevalecido? Mapas animados mostrarão a fragmentação territorial, enquanto recriações de batalhas e intrigas palacianas darão vida ao drama político. Além disso, infográficos detalharão a evolução das religiões, incluindo o crescimento do islamismo no subcontinente e a convivência complexa com tradições hindus e budistas. Essa seção será pontuada por pausas reflexivas, incentivando o espectador a ponderar sobre a fragilidade dos impérios, a força da cultura e como o poder político pode ser efêmero, mas o legado espiritual e intelectual perdura. A narrativa se concentrará na tensão entre destruição e criação, mostrando que mesmo em tempos sombrios, a Índia continuou a moldar ideias, arte e espiritualidade, lançando as bases para a resistência e as transformações dos séculos seguintes, que culminariam na luta pela independência e no surgimento de uma Índia moderna vibrante e globalmente influente. O legado da Índia antiga reverbera até os dias de hoje, conectando tradições milenares com inovações contemporâneas. A espiritualidade que nasceu nos Vedas e floresceu em templos e palácios continua a moldar a vida cotidiana, enquanto figuras como Gandhi traduziram valores éticos em ação política, influenciando movimentos globais de resistência pacífica. Monumentos icônicos como Taj Mahal não são apenas símbolos de poder ou beleza arquitetônica, são testemunhos de engenharia, arte e paixão que inspiram milhões de visitantes anualmente. Ao mesmo tempo, a Índia moderna se destaca em tecnologia com hubs como o Vale do Silício indiano, impulsionando inovação global. Enquanto a indústria cinematográfica de Bollywood projeta sua cultura vibrante pelo mundo, mantendo viva a narrativa épica de heróis, música e cor que remonta à antiguidade. Mapas interativos, vídeos de festivais, gráficos de desenvolvimento tecnológico e entrevistas com especialistas ilustrarão como o passado e presente coexistem, mostrando a continuidade cultural e espiritual do subcontinente. Reflexões sobre castas, educação e democracia contextualizarão os desafios sociais e políticos modernos, conectando-os às raízes históricas. A narrativa destacará o dinamismo da Índia contemporânea, onde tradições ancestrais dialogam com avanços científicos e culturais, lembrando que a história não está apenas em livros ou ruínas, mas viva nas cidades, nas ruas, nas celebrações e nas ideias que atravessam gerações. Este segmento também provocará curiosidade sobre o futuro.
Como o equilíbrio entre espiritualidade, tradição e modernidade continuará a moldar a Índia? Ao final desta jornada épica, percebemos que a história da Índia é um mosaico de conquistas, desafios, espiritualidade e inovação. Desde a civilização do Vale do Indo até a Índia moderna, aprendemos que impérios podem cair, mas ideias, fé e cultura permanecem. Cada pedra, cada templo, cada festival é um fragmento de uma narrativa milenar que nos ensina resiliência, criatividade e humanidade. O que começou como cidades planejadas e impérios poderosos, culminou em um país moderno que inspira o mundo com sua diversidade, espiritualidade e tecnologia. Agora convidamos você a refletir como as histórias do passado moldam nossas escolhas hoje. Se esta viagem pelo tempo despertou sua curiosidade, curta, comente suas descobertas favoritas e inscreva-se para acompanhar a próxima aventura histórica, onde exploraremos outra civilização fascinante. Prepare-se para continuar desvendando os segredos que moldaram nosso mundo, porque a história nunca termina. Ela se transforma e continua a nos surpreender.